Moçada, sabe quando rola aquele desejo de comer um risoto de limão siciliano, comidinha japonesa? Então, por trás desse processo todo, a gente tem as dark kitchens e a gente tem a uberização do trabalho. Um monte de gente como eu, que camelando com bicicleta, sem nenhum direito trabalhista e detalhe, em época de pandemia. É isso que a gente vai conversar na aula dessa semana. De um lado, a gente tem posições como o do empresário Marty Paetela, que é um dos líderes da Epic Foods, uma das maiores companhias de dark kitchens no mundo, dos países nórdicos, que fala que brevemente toda a produção de comida doméstica, ou seja, todo o arroz com feijão e bife que a tua mãe faz para você, que a tua avó fazia para você, será substituída por comida industrializada. Porque ninguém tem mais tempo para fazer comida em casa, o mundo moderno vai pedir isso, tá? As dark kitchens começaram na Inglaterra em 2016, em galpões imensos afastados da cidade, bem na periferia, tipo parques industriais da Inglaterra. O pressuposto deles eram três, tá? Comida, qualidade aceitável, preço acessível e fundamentalmente entrega muito rápida. A comida chega na tua casa rapidinho. De outro lado, a gente tem outras pessoas pensando o tema e no Brasil o principal dele é Ricardo Antunes, sociólogo da Unicamp. Ele tem uma obra super interessante, O Privilégio da Escravidão. E o Ricardo Antunes vai levantar para a gente aquilo que é óbvio, né, gente? Que essa época que a gente vive, que é a época das dark kitchens, da uberização do trabalho, vai trazer a desrazão da modernidade. O que significa isso? A idade da desrazão. Além de ser uma intertextualidade com a ideia da razão do Jean Paul Sartre, o que ele vai dizer é o seguinte. E aí? Uberização, tá? É emancipação do trabalho, é trabalho livre ou é a nova forma de escravidão do trabalho digital? Vamos ouvir a opinião dos especialistas sobre o tema? Vamos lá? 40 milhões de pessoas no Brasil hoje trabalham na informalidade, 5 milhões entregando comida produzida em dark kitchens. O que significa na prática que o sonho do trabalhador moderno de se livrar de um patrão que poderia escravizá-lo, discipliná-lo, que aquela ideia do Charlie Chaplin de tempos modernos, tá? De que aquele trabalho da era fordista era truculento, era repetitivo, ficou um pouco ainda pior, porque por trás do homem livre, por trás do homem que está trabalhando com aplicativo, com tecnologia, a gente tem uma escravidão mais séria. A gente tem um homem totalmente desamparado pelo Estado. O Brasil está com mais de 200 milhões de MEIs só ligada à área de produção de comida. São pessoas que fazem MEI, trabalham em casa e vão entregar ou pedem para ir buscar no seu espaço de trabalho. Mas vamos colocar a mão na cumbuca aqui no Brasil. Aqui são de 4 a 5 milhões de trabalhadores que trabalham com a entrega, horário super estendido, 12 horas por dia, sem nenhum tipo de segurança de trabalho, tá? Os motoboys, eles entregam 12, 13 horas por dia e ganham até 4 mil reais. Já quem usa bicicleta, tá, ganha apenas 2 mil reais por mês por uma jornada de 12 a 13 horas de trabalho super exaustiva. Na prática, essas pessoas hoje não têm nenhum tipo de segurança, não tem aposentadoria, não tem nada. Ela é praticamente uma pessoa que vive por conta própria. 40 milhões de trabalhadores, gente, na informalidade significa na prática que neste momento de Covid-19 nós temos 40 milhões de pessoas que não têm segurança social, que não podem fazer a quarentena, que não têm um plano de saúde, tá, para poder se defender se chegar a contrair a doença. Isso são os dados que o Ricardo Antunes levanta para a gente. Aquele sonho do grande empreendedor, né, ou a ideia do empregado que vai virar o dono do meio de produção, acabou virando, na verdade, o pesadelo da escravização moderna ou da escravização digital, que é a escravização que se faz por meio dos aplicativos. E aí, tá sempre super atual, uma breve história da humanidade do Harari, que propunha para a gente o seguinte, que de 1500 até 2000,
a Terra passou de 500 milhões de habitantes para 7 bilhões e meio. Então a gente aumentou mais de 14 vezes o número de pessoas. É muito. Só que nós aumentamos 240 vezes a produção de riquezas. Então, de 14 para 240 vezes. E nós aumentamos em 115% a produção de energia, inclusive de comida. Nós estamos consumindo mais calorias. Se de um lado, Dark Kitchens é um excelente negócio, porque você não tem um restaurante, você tem um galpão na periferia que serve a comida para as pessoas, como é no modelo inglês. De outro lado, toda a cadeia produtiva é a parte mais perversa da acumulação de riquezas do sistema capitalista. Inclusive é a parte mais perversa, inclusive, da globalização. As grandes transnacionais mandam o lucro para lá e para cá fica miséria, desamparo e uma camada imensa da população brasileira, 40 milhões de pessoas na informalidade, segundo Ricardo Antunes. Boa reflexão para vocês essa semana e a gente se vê já já.